بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Certamente que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele pedimos ajuda e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal de nós mesmos e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, continuamos a nossa série de aulas acerca da oração. Aulas que são a tradução deste livreto do Sheikh Al-Albani, rahimahullah, intitulado Talkhisu Sifati Salati Nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka taraha. O resumo da descrição da oração do profeta sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, desde o takbir até às saudações finais, como se tu a visses. E na aula anterior terminámos por falar de al-isti'adha, que é a súplica de proteção, o facto que a pessoa suplica a proteção de Allah subhanahu wa ta'ala contra o shaitan, E aqui iremos ler acerca da leitura de Suratul Fatiha. Então o autor deu como título a recitação ou a leitura da Suratul Fatiha. Dizendo, rahimahullah, depois a pessoa recita Suratul Fatiha até ao fim. Então a pessoa, depois de ter lido a invocação de abertura da oração, como foi visto na aula anterior, e depois de ter dito A'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa naththi, a pessoa vai ler ou vai recitar Suratul Fatiha. E o autor nos diz que a pessoa tem de recitar Suratul Fatiha até ao fim, sabendo que Al-Basmala, isto é, Bismillahirrahmanirrahim, é um versículo da Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim, no caso de Suratul Fatiha, faz parte dela, é um dos seus 7 versículos. E depois o autor disse que a sua recitação, isto é, a recitação da Surat al-Fatiha na oração, é um pilar. Então, Surat al-Fatiha é um pilar da oração. E depois o autor, rahimahullah, disse: e quem disse que sem a recitação da Surat al-Fatiha a oração não é correta. Então, depois de ter mencionado que a pessoa recita a Surat al-Fatiha até ao fim, incluindo al-Basmala, e que a sua recitação é um pilar da oração, o autor, rahimahullah, nos diz que aquele que faz uma oração sem recitar al-Fatiha, essa oração não será correta. E diz depois, portanto, é obrigatório para todos os muçulmanos de a memorizarem. Sheikh Al-Albani diz que é obrigatório para todos os muçulmanos e todas as muçulmanas de memorizarem Suratul Fatiha, mesmo para aqueles que não falam árabe. Quer dizer que é obrigatório
para todos os muçulmanos, sem exceção, homens, mulheres, que falem árabe ou que não falem árabe. Aquele que não fala árabe tem de aprender Surat al-Fatiha. Porquê? Porque Surat al-Fatiha, como vimos, é um pilar da oração. E aquele que faz a oração sem al-Fatiha, a sua oração não será correta, como nos disse aqui o autor. Depois o autor disse: quanto àquele que não consegue ler al-Fatiha, então lhe será suficiente de dizer o seguinte. Aqui o autor fala de uma exceção. A regra é que todos têm de aprender obrigatoriamente Surat al-Fatiha. Mas aqui o autor nos dá uma exceção. Imaginemos que uma pessoa entra no Islão, se converte ao Islão. A partir do momento em que uma pessoa entra no Islão, que diz Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, esta pessoa se torna muçulmano, entra no Islão. Então, assim que entra no Islão, a oração se torna obrigatória para esta pessoa. A purificação se torna obrigatória para esta pessoa. A esmola obrigatória, a zakah, se torna obrigatória para esta pessoa. O jejum também. Todas as obrigações se tornam obrigatórias para tal pessoa. Porquê? Porque se tornou muçulmano. Então esta pessoa tem de fazer a oração obrigatoriamente. Mas será que é possível para ele de aprender a Al-Fatiha num curto espaço de tempo, em 5 minutos, em 10 minutos, numa hora? Não é possível. E como sabemos todos, temos 5 orações obrigatórias diariamente. Então esta pessoa entra no Islão, deve obrigatoriamente de se purificar, é obrigatório para ele de se purificar, e é obrigatório para ele também de rezar. Mas se a pessoa não sabe rezar, não sabe ler Al-Fatiha, como vai fazer? Aqui está a exceção e a solução ao seu problema. Enquanto não aprende Al-Fatiha e o tempo de aprender Al-Fatiha, a pessoa vai fazer a oração da forma seguinte. Quer dizer que, visto que não conhece Al-Fatiha, o que é que vai dizer no lugar da Fatiha? O autor nos dá a solução, que é que a pessoa diz Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Repite. A pessoa que não sabe ler Al-Fatiha, o que deve fazer nesse momento, deve dizer Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Repito mais uma vez. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Depois o autor, rahimahullah ta'ala, disse: e a sunnah é de recitar ou de ler versículo por versículo. Aqui o autor fala de Al-Fatiha. Nos diz que a sunnah, o modo de recitar ou a recitação do profeta sallallahu alaihi wasallam, era de versículo por versículo. Isto é, de parar no final de cada versículo. Esta é a sunnah, de ler versículo por versículo, um versículo de cada vez. A pessoa lê um versículo e para no final de cada versículo. E o autor dá o exemplo disso, dizendo, portanto a pessoa diz Bismillahirrahmanirrahim e para. E aqui convém dizer que Bismillahirrahmanirrahim não é feito em voz alta, é em voz baixa. Mesmo se faz parte de Surat al-Fatiha,
o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam não lia Bismillahirrahmanirrahim em voz alta. Então, Bismillahirrahmanirrahim, a pessoa para, mas o faz em voz baixa. Depois em voz alta, quer dizer, o primeiro versículo que é dito em voz alta é Alhamdulillahi Rabbil Alamin. E para. Então este é o segundo versículo da Surah Al-Fatiha, mas o primeiro a ser lido em voz alta. Então a pessoa diz Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Desta forma, a pessoa lê Al-Fatiha. E desta forma a pessoa lê o Alcorão de maneira geral, que é que lê versículo por versículo. Para no final de cada versículo. Volto à tradução das palavras do Sheikh. O Sheikh diz que a pessoa lê desta forma a Surah Al-Fatiha até ao final. E nos diz que desta forma recitava o profeta sallallahu alaihi wasallam o Alcorão, parava no final de cada versículo, sem unir os versículos entre eles. Sem unir os versículos entre eles. Esta era a forma de recitar, de ler do profeta sallallahu alaihi wasallam, que é de parar no final de cada versículo e de não unir os versículos entre eles. Quer dizer, sem juntar um versículo com o outro, sem juntar o versículo com aquele que o segue, que vem depois. E isto, mesmo se o facto de unir os versículos complete o sentido. Pois aqueles que conhecem a língua árabe e que compreendem o Alcorão em língua árabe, sabem que certos versículos completam o sentido de uns dos outros. Quer dizer que um versículo vem completar o versículo que veio anteriormente. Então, mesmo se os versículos se completam uns aos outros, a sunnah é de parar. A sunnah é de parar. Depois o autor, rahimahullah, diz que é permitido de recitar Malik ou Malik. Neste versículo de Surah Al-Fatiha, que é Maliki Yawmiddin, a pessoa pode ler com a prolongação como sem prolongação. Quer dizer, pode dizer Maliki Yawmiddin, como também pode dizer Maliki Yawmiddin, sem prolongação. Sem prolongação. Depois o autor passa a outro ponto, a outra questão, que é a recitação da Surah Al-Fatiha, a recitação ou a leitura da Surah Al-Fatiha para aquele que reza atrás do imam. Até agora falámos de uma pessoa que faz a oração sozinho, que está a rezar sozinho. Agora vamos falar da oração em congregação. Quer dizer que há um imam e há uma pessoa com ele, ou várias pessoas com esse imam. O imam é o líder e as pessoas o seguem. Vamos falar do caso da leitura da Surah Al-Fatiha para aquele que reza atrás de um imam ou com um imam. O autor, rahimahullah, disse: durante as orações em voz baixa é obrigatório
para aquele que reza atrás do imam de ler Al-Fatiha. Primeiro ponto. Este é o primeiro ponto, que é que durante as orações em voz baixa, as orações em voz baixa são, por exemplo, Al-Dhuhr e Al-Asr, e também a última unidade da oração de Al-Maghrib e as duas últimas unidades da oração de Al-Isha. São unidades de oração, raka'at, nas quais a recitação do Alcorão se faz em voz baixa. Então o autor aqui disse que a pessoa que faz a oração atrás de um imam, é obrigatório para ela de ler Al-Fatiha em voz baixa, obviamente, nas orações que são feitas em voz baixa. Quer dizer, se o imam está a fazer a oração de Al-Dhuhr, por exemplo, não ouvimos a sua recitação, então a pessoa que faz a oração atrás dele tem de ler também Al-Fatiha e também tudo aquilo que é lido do Alcorão durante a oração. E também todas as outras invocações da oração, obviamente. Quanto às orações em voz alta, aqui o autor passa às orações em voz alta, logo que o imam está a ler em voz alta. O autor diz que a pessoa, quando está a orar, a rezar atrás de um imam que está a ler em voz alta, também deve ler Suratul Fatiha no caso em que não houve a leitura do imam. Imaginemos que a mesquita é grande e que não há microfone. E este é um ponto também importante a realçar, que é que até há poucos anos não existiam os microfones. Os microfones existem, Wallahu A'lam, desde para aí uns 50 anos, ou 60, ou 70, para aí, não sei exatamente. Mas é uma coisa que não é muito antiga. Então, temos de saber que antigamente não haviam microfones. Então, uma mesquita na qual havia muita gente, ou num descampado, no campo, etc., poderia acontecer que aqueles que rezavam atrás do imam não ouviam a sua recitação. Então, neste caso em que a pessoa esteja a rezar atrás de um imam e que não ouve a sua recitação, a pessoa tem de ler Suratul Fatiha. Isto é o que nos diz aqui o autor. Mas também no caso em que a pessoa está a orar, a rezar atrás do imam, ouve a recitação do imam, ouve bem a recitação do imam, porque é uma mesquita pequena, porque estão próximos um do outro, porque tem um microfone, etc. A pessoa ouve, mas que depois da leitura de Suratul Fatiha, o imam faz uma pausa. O imam faz uma pausa. E há certos imams que fazem marcam esta pausa. Então, neste caso, se o imam marca esta pausa a fim que as pessoas possam ler Al-Fatiha, então aqui neste caso, Sheikh Al-Albani diz que a pessoa tem de ler Suratul Fatiha nesse momento, nessa pausa marcada pelo imam. E depois o autor, e tomem bem atenção, que é importante, o autor diz mesmo se vejo que esta pausa não foi relatada na Sunnah. Aqui o autor nos diz que o facto que um imam leia Suratul Fatiha em voz alta e que depois faça uma pausa a fim que as pessoas leiam Suratul Fatiha depois dele, o autor diz que esta pausa não foi relatada na Sunnah. Não foi relatada na Sunnah. Quer dizer que não nos foi transmitido que o profeta sallallahu alaihi wasallam tenha marcado esta pausa depois de ter lido Suratul Fatiha. E, de maneira resumida,
aqui o autor deu a sua opinião, que é que a leitura de Surat al-Fatiha atrás do imam é obrigatória unicamente nos casos que foram mencionados. Obrigatória unicamente nos casos que foram mencionados. E Sheikh Al-Albani tem como opinião que se a pessoa ouve a leitura do imam e que o imam não marca uma pausa depois da sua leitura do Al-Fatiha, a pessoa não tem como obrigação de ler Al-Fatiha. Quer dizer que não é obrigatório para ele de ler Al-Fatiha, e sublinho, para aquele que lê, que está a rezar atrás de um imam. Aqui estamos a falar daquele que reza atrás do imam. Quer dizer que a leitura do imam será suficiente para a pessoa que lê atrás dele nas orações em voz alta. E repito também que é no caso das orações em voz alta e não das orações em voz baixa, como foi esclarecido de maneira detalhada. Então, a opinião de Sheikh Al-Albani é que aquele que lê atrás do imam nas orações em voz alta não lhe é obrigatório para ele de ler Al-Fatiha, sobretudo se o imam não marca esta pausa depois da leitura. Esta é a opinião do Sheikh Al-Albani, mas muitos sábios têm como opinião que em todos os casos é obrigatório de ler Al-Fatiha, mesmo no caso em que a pessoa reze atrás do imam e que seja uma oração em voz alta e que o imam não marque esta pausa depois da recitação da Surat Al-Fatiha. É obrigatório para todos de ler Al-Fatiha. E Wallahu A'lam, esta opinião é uma opinião que é forte. Há muitas evidências que vêm dar firmeza a esta opinião, que é obrigatório para todos, que seja o imam ou para aqueles que leem atrás do imam, de ler Al-Fatiha nas orações em voz alta, como também nas orações em voz baixa. Esta é uma opinião que é forte, como disse, e Wallahu A'lam, esta é a opinião que está de acordo com os textos sagrados. É a opinião mais provável, Wallahu A'lam, e só Allah sabe. Mas o que é um dever para nós é de seguirmos as evidências e não unicamente as opiniões. As opiniões, se não são baseadas numa evidência, não devem ser tomadas. Mas mesmo se Sheikh Al-Albani, e não me compreendam mal, não estou a dizer que Sheikh Al-Albani não se basa numa evidência, pelo contrário, Sheikh Al-Albani para provar a sua opinião se baseou em evidências, em várias evidências. Mas ala kulli hal, não é o momento para falar destes pontos de divergência na jurisprudência, pois aqueles que ouvem geralmente são pessoas que têm um nível que é um nível de iniciante, e é um pouco complicado de falar destes pontos de divergência na jurisprudência. Mas visto que estamos a falar deste ponto, convém de mencionar que no Islão existe divergência nas ramificações, podemos dizer, que é na jurisprudência, nas formas de adoração, mas que não existe divergência nos fundamentos, nas bases da religião, que são a crença. Então todos têm de saber e compreender e de crer no fundo do coração que no Islão não há divergência alguma nos fundamentos. A crença islâmica é única, não há divergências na crença muçulmana,
a crença muçulmana é única e sem divergências. Quanto às ramificações, isto é, a jurisprudência, as adorações, isto é, a forma de se purificar, a forma de rezar, a forma de etc., todas as outras adorações, há divergências no modo de o fazer ou na forma de o fazer. E o que é obrigatório para cada muçulmano, e é um teste para cada um de nós, é de seguir e de procurar seguir, sobretudo, de procurar seguir as evidências e de seguir a forma que nos foi legislada pelo legislador, que é Allah subhanahu wa ta'ala, e da forma que foi legislada ao mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam, da forma que ele praticou e da forma que ele nos ensinou. Então, aquilo que é obrigatório para nós é de seguir as provas, as evidências, e não de seguir unicamente as opiniões das pessoas. Ficamos por aqui. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.